Então, o ponto de inflexão que tem a vacuidade como o coração do processo, é esse ponto, esse movimento de mudança, né? Esse movimento do côncavo para o convexo, do convexo para o côncavo, onde alguma virada acontece. E esses encontros, e amanhã a gente vai fazer um às 9 da manhã, não sei se vai ter alguém aí do outro lado, para a gente começar a, de alguma maneira, criar um campo de alguma ação concreta no social. O que é uma ação concreta no social? A gente sempre está trabalhando em nós. E a gente vai continuar trabalhando em nós, mas parece que esse trabalho em nós está extrapolando a gente, está transbordando. E esse transbordar pode ser direcionado para algum processo mais visível no social. Não sei exatamente o que é, não precisa ser uma coisa só, mas é um tipo de incentivo para a gente materializar, deixar transbordar tanto trabalho em nós, que vai seguir sendo nessa linha, porém é uma sensação, vamos arriscar, essa sensação de materialização de coisas, né? Que cada um vai fazendo certamente na sua vida, no seu campo de ação, e a possibilidade agora de nos juntarmos para alguma coisa que vai surgir. Vamos ver o que surge. E aí hoje a gente tem a nossa vacuidade, que é uma sustentação para esse processo, e amanhã a gente foca nesse campo de ação coletivo a partir do trabalho singular de cada um. Vamos ver o que acontece. Então, hoje já vou passar para a Cuca, para a gente seguir aqui e vamos criando. Fala aí, Cuca. Então, a gente está vindo de uma jornada, né, a penúltima jornada no Himalaia, onde a gente é presencial, fica junto com as pessoas, assim. E eu achei muito interessante que uma das pessoas que foi nessa jornada, que eu não conhecia, nunca tinha visto, ela, na hora que ela falou, ela fez uma intervenção e falou da vacuidade. Eu fiquei muito espantada. Eu falei, ué, como é que essa pessoa sabe tanto da vacuidade? E, na verdade, ela sabe porque ela ouviu os nossos encontros. E o que ela me falou, que eu achei muito interessante, ela falou assim, é que o primeiro encontro você falou que é preciso ter paciência. Porque quando a gente ouve uma coisa que a gente não conhece, é quase uma afronta, não é? A pessoa está falando português, você está entendendo as palavras, mas você não entende o que ela fala. Então dá a impressão assim, a pessoa está falando, você descarta. Então a novidade às vezes soa para nós como uma afronta. E ela falou que foi graças a essa paciência, porque no começo ela não entendeu nada, foi graças a essa paciência que aos poucos ela foi entendendo. Então eu achei isso muito interessante, porque às vezes aqui no encontro virtual a gente fica um pouco na dúvida, né? Será que as pessoas estão entendendo ou vão entender? Então eu quero reforçar que é preciso ter essa paciência para ouvir uma coisa que você não consegue entender à primeira vista. O outro ponto interessante do encontro presencial é que a gente localiza melhor onde a pessoa está tendo dificuldade. Quais são as dificuldades que estão surgindo. E o que eu percebi nesse encontro é o que eu vou tentar falar agora um pouco. É em torno, assim, eu acho que eu poderia resumir falando em torno da integração. O que é integração? Porque eu acho que tem muita confusão em relação a isso. A gente entende bem o que é a dualidade, mas quando integra, surge uma dúvida aí. Então, as pessoas, o que eu queria falar hoje, eu vou falar um pouco sobre isso. A dificuldade
do ponto de vista da vacuidade. A dificuldade de integrar é que a gente não percebe que no momento atual o que nós integramos é um objeto que nós percebemos como algo que existe fora de nós, integrado com a existência inerente dele. É essa a integração que nós temos no momento atual. Se nós obtivermos uma realização da vacuidade, nós vamos entender que a integração é de algo que aparece, um objeto, um fenômeno, e a sua vacuidade. Essa é a integração. Então, eu vou tentar dar um exemplo. Já falei tanto da xícara, né? Pega uma xícara. Uma xícara. No momento que você fala a palavra xícara, aparece uma xícara, com a sua função, com isso. Você não tem dúvida que tem uma xícara ali. Na minha mesa tem uma xícara. Então, você percebe a cor da xícara, o formato, você sabe para que ela serve, você percebe a distância que ela está de você, e se você estender o braço, você pega a xícara. Então, você pensa, pô, se tudo isso acontece, se é uma xícara, e se vier os seus amigos, fala, tem uma xícara aqui para confirmar, todo mundo fala que sim, você fala, pois é, existe uma xícara, e essa xícara está fora de mim. Isso é uma integração do quê? Da mente que percebe xícara e da existência inerente que aparece e que você acredita nela. Você acredita que é uma xícara diante de você, que existe por si só e que não tem nada a ver com você, nem com a sua mente, nem com nada. Esse é o ponto. Mas não existe uma xícara dessa maneira. O que a sua percepção visual está vendo, na verdade, não é o que você vê. Porque, ao mesmo tempo que a vista vê, uma outra mente, é como se fosse duas lentes, assim, uma outra mente entra e vê uma xícara que existe por si só, separada de você, separada das suas partes e separada da sua mente que está percebendo a xícara. Ela entra ao mesmo tempo, essa mente, que nós podemos chamar de autoagarramento, porque ela se agarra a um auto. Auto quer dizer em si, por si só, auto. E autoagarramento quer dizer, é um termo técnico que nem é muito bom, mas enfim, tem que ter algum nome. É essa mente que se agarra à existência de uma coisa como se ela existisse inerentemente sem depender de outros fenômenos. Isso não existe. Mas nós temos essa mente, ela é neutra, ela não é nem ruim, nem boa, ela é neutra. Apesar de ela existir, você percebe as outras características convencionais da xícara, que te levam a acreditar nesta aparência de existência inerente. Então, a xícara aparece como se existisse de uma maneira que, na verdade, ela não existe. Essa que é a questão. Então, nós estamos profundamente, eu vou usar a palavra de propósito, profundamente integrados com essa espécie de ignorância que não percebe a real natureza dos fenômenos. Então é difícil desgrudar, porque nós estamos assim desde sempre. É muito difícil perceber, desgrudar. É por isso que a meditação na vacuidade, ou as explicações sobre a vacuidade, às vezes nos deixam meio... O que ela está falando? O que eles estão falando? O que Buda quis dizer com isso? Porque nós estamos muito colados, muito grudados com essa mente, integrados, podemos dizer, só para provocar, com essa mente de autoagarramento. Na realidade, tudo é vacuidade, e é da vacuidade que surgem os fenômenos. Então, quando nós conseguimos descolar essa mente de autoagarramento, e daí nós vamos entender o que são verdadeiramente os fenômenos. Nós vamos entender a natureza
última do fenômeno e a natureza convencional do fenômeno. Quando nós entendemos a natureza última do fenômeno e a natureza convencional do fenômeno, as duas podem se unir e se dissolver uma na outra, porque é isso que existe de fato. Então, por causa dessa espécie de confusão da qual nós sofremos, todos nós, não é uma questão de ser, todos nós sofremos no momento atual, a gente patina um pouco na hora de encontrar que objeto que nós estamos negando na meditação da vacuidade. E daí você patina e fala assim, a vacuidade do corpo. Então, meu corpo é vazio. Então, por que ele fica doente? A vacuidade da xícara. Então, por que a xícara quebra? A vacuidade da mente. Então, por que a mente fica esquizofrênica? Então, a gente mistura as coisas. Por exemplo, vamos tomar a questão do eu. Nós meditamos na vacuidade do eu e fazemos o eu desaparecer. E ficamos nesse vazio do eu. Mas daí a gente pensa, mas como assim esse vazio do eu? Quer dizer que então, agora, como que eu faço para integrar isso na minha vida? Eu vou dizer que o eu não existe. Toda hora eu vou dizer que o eu não existe. E a gente não percebe o seguinte, que o eu, quando a gente sai da meditação da vacuidade, ele continua existindo. O problema não é o eu. Ter um eu, quem não tem um eu, na nossa situação comum, é uma pessoa cindida, talvez esquizofrênica, e ela não tem o eu. Então a mão dela mexe de um lado, já viram que às vezes esses doentes fazem assim? Porque a mão escapa, é como se isso faz parte das características da doença. A mão escapa, o pé escapa, as partes do corpo ficam todas desintegradas. Então é isso que acontece se você quiser destruir o eu dessa maneira. Então a questão não é o eu tem uma função muito importante para nós. O eu permite que a gente responda quando os outros nos chamam, o eu permite que a gente tenha projetos, que a gente faça coisa, que a gente fale coisa com coisa, que a gente... Enfim, o eu tem muitas funções. O que nós estamos negando é um eu que exista por si só. Nós estamos negando esse eu que a mente de autoagarramento isola e fala, esse eu está aqui dentro. Então, o primeiro passo é a gente entender bem o que existe para nós, nesse momento. E, de fato, se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês vão dizer que há um eu aqui dentro. É um eu que vê tudo, que possui coisas, que está o tempo todo presente. E que se você for apontar, você fala, está aqui dentro. É esse eu que nós vamos negar. Negar quer dizer, nós vamos, através de uma investigação, perceber que ele não existe da maneira como ele aparece. Gravem os termos. Não existe da maneira como ele aparece. A xícara não existe da maneira como ela aparece. Mas eu não estou dizendo que não há nada. Não há nada, sim, não há nada da maneira como nos aparecem. Porque o que nos aparece é uma xícara que existe por si só, independente das suas partes, e ela não existe dessa maneira. Enfim, Buda deu esses ensinamentos, convenhamos, há 2.600 anos atrás. Imagine naquela época o que era falar sobre isso. Hoje a gente não é tão difícil entender isso, que a gente pode ver através da física quântica. Tem tantas outras maneiras de ver, tem tantas outras abordagens que nos mostram isso, né?
a própria maneira como nós estudamos, e nós fizemos uma jornada só sobre a visão, como que a gente enxerga. E a gente viu que a gente não está enxergando o que nos aparece. Quando nós estudamos a visão na jornada da visão, a gente viu isso, que as coisas aparecem, tem uma edição da mente, a mente edita, vira, né? A coisa aparece, na verdade, de ponta cabeça, a mente edita. Ou as cores, por exemplo. Se a minha xícara for vermelha e meu cachorro estiver aqui do lado, ele não percebe uma xícara vermelha. Porque o vermelho não existe. Tudo isso nos ajuda a perceber que não é um absurdo dizer que as coisas não existem da maneira como elas aparecem. Não é? Alguém pode dizer uma xícara vermelha comunista. A gente vai pondo coisas em cima dessas aparições. Vão se sobrepondo várias mentes. Você pode ficar com ódio de até de objetos. Se você bater teu pé na cadeira, você fica com ódio da cadeira. Você vai sobrepondo as coisas em cima daquilo que aparece. A questão é que o que aparece já aparece misturado, como se existisse fora de você. Esse é um ponto. Como aparece fora de você, você diz, eu estou aqui, aquilo está ali, então não tem nada a ver com isso. Há uma separação entre a sua mente, a nossa mente e todos os outros fenômenos que incluem as pessoas. Então, eu estou aqui, o outro está lá. Essa separação, ela é a base para todos os posteriores equívocos, porque se eu estou aqui, o outro está lá, eu prefiro o que está aqui. É o que nós fazemos o tempo inteirinho. Então, junto com a mente que se agarra a algo como se existisse por si só, independente de você, vem uma mente que, no jargão técnico, alguns budistas chamam de autoapreço, fala, então eu aprecio mais esse lado daqui. As duas estão sempre funcionando juntas. E a partir daí, então, é fácil imaginar como é fácil sentir raiva do outro, pôr a culpa no outro, sentir inveja, sentir apego. Vem uma série de complicações por aí. Então, se nós formos meditar, vamos supor, também uma coisa que nós já falamos muitas vezes aqui, as vacuidades são sempre, a vacuidade mesmo, ela é uma mera ausência de existência inerente. Portanto, ela é uma negativa. Ela nega e não afirma nada no lugar. Ela é uma negativa não afirmativa. Portanto, são todas iguais. Não há diferença entre a vacuidade da xícara, porque a vacuidade da xícara é a mera ausência de existência inerente da xícara. Eu nego a existência inerente da xícara e não ponho nada no lugar. A vacuidade do eu é a mera ausência de existência inerente do eu. E a do corpo, a da mesa, das estrelas, do firmamento, do céu, de Buda, de Deus, de tudo. A vacuidade é sempre uma mera negação de algo que não existe, que é a aparência das coisas como se elas fossem inerentemente existentes. Então, mas o aspecto convencional dos objetos ou dos fenômenos são tão diferenciados quanto o número de fenômenos. Não é? Então, uma xícara não é igual a outra xícara. Não é? Ela tem algumas características que me permitem dizer xícara. Porque eu tenho eu criei ao longo do meu crescimento, da educação, do convívio com outras pessoas, da aprendizagem da língua, eu criei uma imagem genérica do que é xícara, certo? Inclusive,
por exemplo, se quebrar a asinha, talvez eu consiga ainda dizer isso é xícara. Mas se ela cair no chão e partir em 1000 pedaços, eu não posso mais dizer xícara. Acabou a base para eu usar esse nome, certo? Eu vou dizer cacos, pedaços de cacos. Se eu tiver uma mesa, a mesa, a imagem genérica da mesa é muito elástica. Uma mesa pode ter 3 pernas e ter um tampo. O tampo pode ser quadrado, redondo, ela pode ter 4 pernas. Às vezes ela pode ter 6 pernas, como em algumas mesas de jogo. Enfim, é uma elasticidade enorme das características que me permitem dizer mesa. Mas isso foi criado, é uma coisa de linguagem, é uma coisa cultural. Vocês podem observar isso em relação às crianças. Por exemplo, tinham crianças pequenas, bebês, assim, de 1 ano, aprendendo a andar, ainda falando as primeiras palavrinhas nessa última jornada. E uma delas veio até ficar comigo aqui em casa, a Maria, quando voltou da jornada. E daí você vê nitidamente, a Maria aprendeu, ela viu cachorro e ensinaram para ela que é au-au. E daí tudo que tem 4 patas, ela fala au-au. Porque a imagem genérica dela ainda não está muito apurada. Ela vê gato, ela fala au-au. Ela vê uma fotografia, nós fomos numa livraria de um burrinho, ela falou au-au. Tudo ela viu acho que era até um pássaro com 2 pezinhos, ela falou au-au. Porque a imagem genérica de cachorro ainda não está completa. É por isso, nós vamos aos poucos aprimorando a nossa imagem genérica. Então, os objetos, a vacuidade não é assim, se tudo é vazio, então é tudo igual. Não é tudo igual. A vacuidade de tudo é a mesma, porque é uma mera ausência de existência inerente. Agora, as características dos fenômenos e dos objetos são tão variadas quanto eles próprios. Então, é uma coisa... Quando eu saio da meditação, eu descobri, meditando na vacuidade, vamos supor, estou meditando na vacuidade do eu, descobri que o eu não existe da maneira como ele aparece, na verdade ele é vazio de existência inerente. Mas quando eu saio da meditação da vacuidade no eu não penso, eu e a minha irmã, e o meu pai, e o meu filho, é tudo igual. Não é tudo igual, embora as nossas vacuidades sejam... Mas cada um tem suas características, tem sua história, tem sua impressão digital, que é uma diferente da do outro, não é? Tem as suas marcas de experiências, tem as suas crenças que são diferentes uns dos outros. Então, tudo isso continua existindo. A diferença é que agora, como eu sei que quando eu procuro eu não acho, eu começo a duvidar dessa existência inerente. Eu falo, não, mas isso não existe da maneira como está aparecendo. Por isso que todos os mestres que ensinam sobre a vacuidade dizem a realidade, eles questionam a realidade, porque eles foram observar e viram que não existe como aparece. Então eles dizem, é como um sonho, é como uma miragem. Aparece de um jeito, mas não existe desse jeito. Dessa maneira, então você continua, eu posso dizer que quando eu saio da meditação da vacuidade no corpo ou do eu, o corpo, ou o eu, ou a mente, continuam aparecendo como se existissem, mas agora eu sei que eles não existem. Porque eu sei que eles não existem, eu não me engano mais, ou eu me engano muito menos. Eu não acredito mais nessa aparência, embora ela apareça.
Esse ponto é muito importante. Se eu acredito na aparência como ela aparece, eu estou completamente envolvida por ela. Então eu vou agir, eu vou pensar, eu vou sentir como se aquilo existisse. Quando a coisa aparece e eu sei que não existe daquela maneira, já é muito diferente, porque eu vou pensar 3 vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação que você está com muita raiva de alguém, uma outra pessoa. Se você acredita naquilo que está aparecendo, na maneira como a pessoa talvez esteja te xingando, ou nas divergências que você está notando com ela, que antes você não reparava, você vai ficando com muita raiva. Se você acredita nessa aparência, você vai se embolar com isso e vai reagir de acordo com essa aparência. Se você não acredita, se você fala, nossa, parece, mas para começo, eu não existo da maneira como aparece. Essa pessoa não existe da maneira como aparece. Então, por que essas coisas estão acontecendo? Se você der esse benefício da dúvida, já esfria o clima. E talvez a maneira como você vai lidar com aquela situação já vai ser muito diferente. Então, essa questão de aparecer, mas você não acreditar no que está aparecendo, tem uma influência enorme, enorme na nossa vida, em todos os campos, mesmo que você ainda não tenha tido uma realização profunda, real da vacuidade. Só de tentar fazer esse movimento é uma miragem. Quando eu me aproximo, desaparece. Quando eu me afasto, aparece. Só de você fazer esse movimento, isso já pode interferir de maneira bastante ampla nas tuas ações, nos teus relacionamentos, em tudo isso. Quando a coisa aparece e você não acredita que ela existe da maneira como ela aparece, na linguagem comum nós dizemos isso é uma ilusão. Por exemplo, uma ilusão óptica. A gente tem muitas ilusões ópticas, não tem? De que o Sol gira em torno da Terra, né? Mas você sabe que não gira em torno da Terra, certo? Você sabe que não é assim, mas aparece assim, certo? Você tem a miragem, uma ilusão óptica, você, por causa do Sol refletindo numa superfície plana, etc., aquilo você vê de longe, parece que tem uma camadinha de água, assim, uma ilusão. Mas quando está dirigindo, por exemplo, hoje em dia a gente está dirigindo, às vezes aparece uma coisa assim na estrada, mas você sabe que não é. Então é muito diferente aparecer e você saber que não é. Isso é uma ilusão. Se você estiver distraído, talvez você acredite, né? Se você estiver muito sedento, por que as pessoas no deserto vão atrás da miragem? Porque, na verdade, elas estão com muita sede, elas querem que aquilo seja daquela maneira, não é mesmo? Daí elas vão. Se você for 1, 2 vezes, você entra numa cidade, 1, 2, 3 vezes com o trailer, chega uma hora que você vai ter que entender que não dá para entrar numa cidade medieval com um baita trailer. Quando a coisa aparece e você acredita que ela é como ela aparece, então, para diferenciar da ilusão, nós usamos a palavra delusão. E a delusão é muito interessante, porque a delusão é quando você acredita nas coisas como elas aparecem. E a ilusão é quando você sai, por exemplo, da meditação na vacuidade, as coisas continuam a aparecer como como se existissem separadas, independentes de tudo, mas você sabe que aquilo não existe daquela maneira. Então, você não está mais deludido, você é capaz de diferenciar, porque você sabe que o real
o que nós chamamos de real, na verdade é falso. Nós chamamos de real aquilo que aparece como se existisse verdadeiramente. E isso não é real, no real. Entendeu? Então é isso. A gente pode conversar um pouquinho, daí eu conduzo a meditação na vacuidade do eu, e antes eu dou uma reforçadinha em como meditar. Ou eu posso fazer outra, também meditar no corpo, meditar. Qualquer vacuidade, o método vai ser sempre muito parecido. Para meditar na vacuidade, em qualquer vacuidade, o método é muito parecido. Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que hoje a Cuca levou a gente para uma amplitude que nos dá uma possibilidade de pensar isso, a prática do dia a dia, que quando a gente vê uma coisa, a gente acredita que está vendo alguma coisa independente da nossa visão. E ouvir isso via vacuidade, de que o que a gente está vendo é, na verdade, uma ilusão, igual à ilusão que a gente tem desse eu inerente. E quando você pratica a vacuidade do eu, dá uma sensação de que eu senti que esse eu realmente não existe da maneira que eu achava que existia. E parece que essa prática, pelo menos na minha experiência tem sido assim, favorece para quando a gente ouve alguma coisa, a gente conseguir aceitar que aquilo que a gente está ouvindo depende da gente e não simplesmente do que a pessoa está falando. Então, a gente está ouvindo alguma coisa e criando aquela fala, dando sentido. Quando a Cuca falou que a gente começa a colocar uma camada sobre a outra e vai aumentando o sentido daquilo, então o vermelho começa a ter um sentido a mais, é o que a gente faz quando a gente escuta o que o outro fala. Para mim, hoje em dia tem sido mais a parte mais significativa de fazer a passagem da meditação à vacuidade depois para o cotidiano nas relações. Você conseguir realmente sentir que o que você está ouvindo, você está criando um sentido e um significado que não existe independente da sua criação. Por mais que você fale, não, mas várias pessoas vão concordar comigo que essa pessoa está falando dessa maneira. Uai, é isso que a gente chama de senso comum. Está todo mundo iludido junto. Então, saber que o que você ouve depende do seu ouvido, eu acho que isso fortalece. Outra coisa que me fez que me fez pensar, na jornada a gente tocou um pouco sobre isso. Então, você, Cuca, começou a falar sobre integração, e tem uma integração que a gente confunde muito, ou a gente quer muito entender o que é instinto, o que é emoção, o que é razão. E eu sinto que a gente está numa fase, sinto não, né? Eu escuto muito isso dos biólogos, a gente está numa fase emocional. A gente age completamente pela emoção. Por mais que você tenha a razão te dizendo, olha, você deveria fazer dessa maneira, ou pensar dessa maneira, ou então você deveria, com esta razão, com essa lógica da vacuidade, saber o que o outro está dizendo, você está criando junto, está dependendo do seu ouvido, da sua experiência, dos seus ressentimentos, das suas marcas. Por mais que a gente saiba disso, na hora que o outro te diz alguma coisa, a sua reação é emocional. E essa reação emocional, ela não consegue integrar e contemplar uma lógica. E me parece que a gente está criando um caminho para que a gente tenha mais integrado a razão com a emoção. Que não é dizer para a gente deixar de ter emoção,
mas é saber que quando a gente reage emocionalmente, que é a única maneira que o ser humano consegue fazer hoje, de uma maneira geral, né? Claro que de vez em quando a gente consegue se alinhar e integrar e aí ter uma atitude íntegra. De uma maneira geral, a gente vai sempre reagir emocionalmente. Então, também eu tenho essa sensação e essa experiência que a meditação da vacuidade, pela lógica dela, pela compreensão que a gente vai tendo, por essa, eu diria, essa racionalidade até, né, que te faz, que a Cuca vai falando aí, você precisa prestar muita atenção, né, para ir criando sinapses. Eu sinto que isso vai integrando a razão com a emoção e a gente consegue, de repente, ter experiências onde você escuta alguma coisa ou você vê alguma coisa e você não tem uma reação emocional translocada. Você consegue, de repente, ter velocidade num processo racional para integrar. Então, esse seu caminhar, Cuca, hoje me deu esse fortalecimento, essa clareza em relação a isso, né? Quando eu aprendi a meditar na vacuidade, e a coisa assim, que mais me causava uma certa dificuldade, até uma certa angústia, assim, não era meditar na vacuidade do eu, meu eu. Era quando eu pensava se meu eu não existe, o meu filho, era meditar na vacuidade do meu filho. Por quê? Porque tem uma confusão de objeto aí, sabe? Olha a emoção entrando. A emoção entrando, tem uma confusão de objetos. Como que o meu filho não existe? Ai, não insuportável essa ideia. Eu fazia assim. Mas por quê? Porque a emoção está confundida. E, na verdade, quando eu falo assim, mas como meu filho não existe, meu filho não existe? Na verdade, eu continuo existindo, porque se eu não existo, meu filho não existe, nós estamos juntos de novo. Percebeu? Mas eu fiquei aqui, falando que ele não existe, me dava essa angústia, mas porque justamente tem uma emoção que me impedia de dissolver. Se eu dissolver completamente o meu filho também se dissolve, porque não tem mais meu. Outro ponto que a gente também na jornada abordou, que eu acho muito importante, não o meu é um eu que possui alguma coisa. Pensem sobre isso. O meu é um eu que possui alguma coisa. Então, quando eu falo meu filho, eu trouxe ele para o meu mundo. Vamos inverter. Assim, ele fala assim, eu discuti isso com meu filho de verdade outro dia, num encontro, nós dois. Eu falei, você olha para mim e fala, minha mãe, mas eu não sou sua mãe. Eu sou uma pessoa, um ser humano. Quando você fala minha mãe, é como se você me engolisse e me transformasse em minha mãe. Não sei o que vocês entendem disso, mas eu acho isso muito forte. Eu sei que eu não sou mãe dele nesse sentido. Eu apareço de diversas maneiras. Mas quando ele fala minha mãe, chapou. E quando eu faço isso com ele também, ele é meu filho, mas não é meu filho nesse sentido. O meu eu já trouxe para o meu eu. E é assim que a gente faz com todas as pessoas e com todos os objetos. O meu iPhone, eu posso garantir que não é igual ao seu, porque é meu. Entendeu? Olha como os mundos, é assim que a gente vai aos pouquinhos, embora seja uma ideia também um pouquinho difícil, a gente vai vendo que cada um de nós é um mundo. Eu acho que a autopoiese tem muito a ver com isso. Assim. Você
encontra, assim, mas é um mundo autorregulador, autoexistente, sei lá o que ele é. Porque é tudo no meu, é tudo no eu, é tudo visto. Olha só que forte a gente vê dessa perspectiva. Eu estou reforçando isso para entender que, de fato, é preciso ouvir muito para começar a dar um crédito para dizer, puxa, mas eu estou vendo dessa perspectiva. Que perspectiva? Do eu, do meu. Então, eu acho, eu penso, eu sei, minha mãe, meu pai, meu amigo, até meu inimigo, tudo dessa perspectiva. Né? Aí também é fácil ver as emoções se misturando, eu acho. Por exemplo, eu falo, meu inimigo é alguém que pensa diferente de mim, que eu não gosto, que me trata mal. Mas vamos supor que esse inimigo, todo mundo tem alguém que você se implica, a pessoa te trata mal, fala umas coisas para você, te passa a perna no trabalho e você, essa pessoa aí eu não gosto, tenho aversão por ela, é meu inimigo. Mas vamos supor que essa pessoa um dia comece a te adular. Ah, ela trouxe flores para você, te dá um chocolate, fala, olha, eu tenho uma coisa com você, assim, especial, assim. Se ela fizer isso 3, se for bem inimigo, são umas 3 vezes, 4 vezes, a quinta vez que você pensar nela, você já acha que ela não é tão ruim assim. Mas ela mudou? É que agora ela está te tratando bem. Então, é em relação a gente. Sabe? Eu acho que nesses momentos a emoção está completamente confundida com a razão. Porque antes uma pessoa era antipática, agora ela é super simpática. O que mudou nisso? A razão diria, é você que mudou. Mas a gente acha que talvez a pessoa tenha mudado. Que antes eu não tinha notado esses aspectos tão simpáticos dela, que agora ela concorda com você. Enfim. Vamos fazer um pouco de meditação? Então, vou fazer a meditação eu prefiro às vezes fazer a do corpo, assim, porque eu acho mais simples, mas algumas pessoas preferem a do eu, ela é um pouquinho mais complexa, porque o que se chama, para dizer eu, você tem que ter meu eu, estou falando meu eu, para eu dizer para eu dizer eu tenho que ver o meu corpo, ou sentir o meu corpo, a minha mente, e daí eu digo eu. A minha mente eu quero dizer porque eu posso estar deitada de olhos fechados, sentir uma emoção e dizer eu. Eu posso imputar eu às minhas emoções, a cheiros que eu estou sentindo, as minhas sensações. Tudo isso é base para eu imputar eu. Então, o eu é a junção do corpo e da mente. Quando uma parte do nosso corpo, o corpo inteiro nunca aparece, porque você nunca vê as costas, você pressupõe, né? Tá, isso. O meu corpo nunca aparece inteiro. Eu vejo partes do meu corpo e eu imputo o resto aqui atrás, tudo que eu não estou vendo, né? Então, mas quando essas partes aparecem, eu digo meu corpo. Quando algum sentimento, estou com aperto aqui, estou me sentindo com uma sensação, eu digo minha mente está assim. Então, a mente é tudo, né? A maneira como são as percepções sensoriais, são as emoções, são os sentimentos, tudo isso é mente. Então, para meditar na vacuidade do eu, o primeiro passo, uma explicação rápida, o primeiro passo, nós percebemos o eu que atualmente aparece.
fala eu. Ele aparece assim, eu, e você não põe em dúvida isso, alguém te chama, você fala eu, diga, eu. E ele aparece assim, como se ele existisse aqui dentro de nós. Tem alguma coisa aqui que é eu. Não é? Então, para sentir isso com clareza, você pode usar algum momento assim, por exemplo, onde você levou um susto. Quando você levou um susto, você se contraiu, é o eu que fez isso. Você não pensa, não, quem se assustou foi meu pé, foi minha orelha. Não, foi um susto. Você não pensa também, não, quem se assustou foi a minha percepção visual, auditiva, quem se assustou foi a minha raiva, a minha inveja. Não, é eu. Esse eu em bloco que aparece, por exemplo, quando você leva um baita susto, é o eu que existe independente de tudo. Ele existe inerentemente existente. É isso que nós chamamos de um eu inerentemente existente. Também quando você está muito envergonhado, sabe? Você deu uma gafe num jantar, falou uma coisa que não devia, e daí dá aquela retração, assim, ai, queria sumir. Quando se fala assim, eu queria sumir embaixo da terra, quem quer sumir? Não é o seu cabelo, de novo, não é o pé, não é uma parte da mente, é o eu que quer sumir embaixo da terra. Esse é o eu que existe por si só. E é isso que você tem que perceber. Agora, esse eu, ele está presente o tempo todo, ele está presente também nos momentos que você está calmo. Por exemplo, quando você se senta para meditar, você fala, eu vou meditar. Ele está presente, só que ele é bem mais sutil, assim. Quando você acorda, você fala, acordei. O eu está presente, mas é mais sutil. Então, primeira coisa é observar isso fora da meditação. Na sua vida, você tem que observar como o eu aparece, como se ele existisse por si só. Na hora de meditar, então, você já sabe, você já observou. Então, você vai dizer, eu vou meditar na vacuidade do eu, é esse eu que parece existir como um bloco, independente das suas partes, que eu estou negando. Ele será o objeto de negação. Então, como que você vai perceber isso? Você tem que desenvolver um raciocínio, porque existem objetos que são visíveis e muito simples assim, que você vê a olho nu, e existem objetos que são mais escondidos, que você precisa de um raciocínio para chegar nele. Por exemplo, você não enxerga a sua raiva. É preciso um caminho para você enxergar a sua raiva, não é mesmo? Por exemplo, você pode até transformar isso num exercício, se você quiser. Você começa a pensar numa pessoa, daí você pensa que ela está fazendo careta para você, que ela tem um olhar meio subreptício, que ela está falando mal de você pelas costas. Você vai fazendo esse raciocínio, sentiu raiva. Veio o sentimento da raiva, porque a raiva já está dentro de você, então você fez ela surgir, não é mesmo? Aqui você vai fazer surgir esse eu, e daí você vai desmontar esse eu que parece existir por si só. Para desmontar esse eu, então você vai usar um caminho, um raciocínio lógico. Quanto mais curto for, melhor. Porque o objetivo não é você ficar conversando com você mesmo, fazendo muitos raciocínios. O objetivo é você chegar na vacuidade do eu. Quanto mais depressa você chegar, melhor. Então você pode ler, assiste os filmes lá da física quântica, do que você quiser, para ficar bem familiarizada com o lugar onde você quer chegar. Depois você vai usar os argumentos rápidos, assim, quanto mais rápido, melhor. Tipo assim, se o eu existisse da maneira como ele aparece, inerente, sólido ali,
se ele existisse assim, onde ele estaria? Ou no corpo, ou na mente, ou no conjunto do corpo e da mente, ou separado do corpo e da mente. São 4 hipóteses, ou no corpo, ou na mente, ou no conjunto do corpo e da mente, ou separado do corpo e da mente. Não há outra possibilidade. Eu estou afirmando, mas vocês podem procurar. Estou afirmando, mas vocês podem procurar. Tem outra possibilidade? Se tiver, vocês me informam. Não há outra possibilidade lógica. Então, agora você vai examinar essas 4 possibilidades. Então, você vai dizer, o eu é o corpo? Isso daí você pode usar uma coisa para ser rápido, você pode dizer assim, eu digo meu corpo. Portanto, isso indica que o corpo é uma posse do eu. O possuidor e o possuído não podem ser o mesmo, portanto, o eu não é o corpo. O eu é minha mente? Você pode dizer, eu digo minha mente. Então, de novo, o possuidor e o possuído não podem ser o mesmo. Então, o eu é o conjunto do corpo e da mente? Aqui é um pouquinho mais complexo, porque de fato você pode imputar eu ao conjunto do corpo e da mente. Mas, na verdade, o raciocínio, se o corpo é um não eu, se a mente é um não eu, junta não eu. Não eu não pode dar eu. Então, na verdade, o corpo, o conjunto do corpo e da mente também não é o eu. Então, o eu tem que existir separado do corpo e da mente. Daí você dissolve o seu corpo, imagina, né? Imagina que você dissolve o seu corpo em luz, em fumaça, no que você quiser. Deixa seus pensamentos ficarem cada vez mais vazios, separados, assim. Os seus sentimentos, pensamentos. Sumiu o corpo, sumiu a mente, não tem mais base para você dizer eu. Então, o eu não existe separado do corpo e da mente. Olha aqui o que acontece. No momento, dá a impressão que o eu inerentemente existente, é como assim, a mente enganosa do autoagarramento acha que os dois são a mesma coisa. Agora você vê que não existe uma base para falar eu sem o corpo e a mente. Portanto, o eu não existe separado do corpo e da mente. Ele não existe em nenhum deles e ele não existe separado. Aqui é que vai surgir a integração, porque, na verdade, o eu vai surgir da própria vacuidade do eu. Mas isso é depois. No momento, depois que você fizer esse raciocínio, então você vai encontrar o objeto, que é a negação daquele eu que aparecia como se existisse inerentemente. A hora que você negar isso, você fica num estado, vai surgir um vazio, e esse vazio é o vazio do eu. Desculpem, mas são os passos da meditação. Parece complicado no começo, mas são os passos. Quase em cima da hora, fazemos um pouquinho? Então, vocês podem sentar um pouco na beirada da cadeira e apoiar os pés no chão. As mãos podem estar apoiadas nos joelhos ou na mesa, como for mais cômodo. Comece respirando pelas narinas algumas vezes, uma respiração que pode ser profunda e depois mais suave.
o eu que nos aparece vividamente, como se fosse algo sólido, real, existindo do seu próprio lado, sem depender do corpo e da mente, esse eu que defendemos quando somos criticados e do qual nos orgulhamos quando somos elogiados, é isso que nós vamos negar nessa meditação. Se o eu existisse do modo como ele aparece, ele teria que existir de 4 maneiras: como o corpo, como a mente, como conjunto do corpo e da mente, ou como algo separado do corpo e da mente. Não há outra possibilidade. Vamos então examinar cada um desses pontos. Se o eu fosse o corpo, não faria sentido dizer meu corpo, porque o possuidor e o possuído seriam o mesmo. Já que isso não é verdadeiro, segue-se que o eu não é o corpo. Se o eu fosse a mente, não faria sentido dizer minha mente, porque o possuidor e o possuído seriam o mesmo. Segue-se que o corpo não é a mente. Se o corpo não é o eu e a mente não é o eu, o conjunto do corpo e da mente não pode ser o eu. O conjunto do corpo e da mente é um agrupamento de coisas que não são o eu. Logo, o conjunto em si não pode ser o eu. Se o eu não é o corpo, nem a mente, e tampouco o conjunto de corpo e mente, a única possibilidade que resta é que ele seja algo separado do corpo e da mente. Nesse caso, deveríamos apreender o eu sem o corpo e sem que a mente aparecessem. Mas se imaginarmos que o nosso corpo e a nossa mente desaparecem por completo, não sobra nada que possamos chamar de eu. Logo, o corpo, o eu, não é separado do corpo e da mente. Ali onde antes aparecia um eu inerentemente existente, agora aparece apenas uma ausência desse eu. Essa ausência de um eu inerentemente existente é a vacuidade. É a vacuidade do eu. Contemplamos dessa maneira até que apareça à nossa mente uma imagem genérica, ou uma imagem mental, da ausência de um eu inerentemente existente.
essa imagem é o objeto da nossa meditação. É o vazio do eu. Podem relaxar a concentração. Deixei só 3 minutos, porque nós estamos com o nosso prazo esgotado. É um conselho prático. Se depois de seguir os argumentos, você não tiver chegado a nada, se imagina um espaço vazio, fala assim, essa é a vacuidade do eu. Finge que chegou e medita nesse espaço vazio. Certo? É um conselho prático. Faz o raciocínio vazio. Ah, não cheguei, meu corpo. Esquece. É um espaço vazio,
Você sabe que é um espaço vazio, né? Um espaço vazio, isso é a vacuidade do meu eu. Pronto, medita nisso. E você vai saber se a sua meditação está funcionando, se durante o dia o seu autoagarramento diminuir. Você vai sentir o seu eu mais baixo, assim, menos inflado, menos duro. Assim. Você vai pensar eu assim, mais leve. Assim. Se alguém te xingar, você não vai ter uma sensação muito forte. Você está, sabe, na sua. Talvez na sua seja uma ótima expressão, você está na sua. E as coisas ficam mais suaves. Daí você sabe que a meditação está dando resultado. E eu está menos inflado. Pronto, Ana, para você encerrar. Muito bom. Obrigada, Cuca. E então estão todos convidados amanhã às 9 da manhã, quem quiser participar, senão depois fica gravado. E aí a semana que vem a gente se encontra terça, quarta e quinta e faz um intensivão de fim de novembro. E tudo a ser criado. Então, vamos nos juntando e vendo o que a gente pode, né? Então tá. Boa noite a todos.